Amados, mais um dia no canal. Glória a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Hoje nós vamos ver Mateus 5, amém? Aonde o Senhor fala, amados, que não veio para abolir as leis, mas para ensinar a cumpri-las. É uma continuidade da palavra de ontem, aleluias. Ontem foi dia dos pais e nós pudemos ver, amém, algumas coisas. Então nós sabemos, amém, que para nós nascermos de novo, sermos convertidos, amém, deixarmos a velha criatura e nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos primeiro aceitar Jesus, acreditar, crer, ter fé nele, amém, que ele é o nosso Salvador e entregar a nossa vida para ele, deixá-lo governar a nossa vida, deixar que ele nos limpe, que ele nos faça essa remissão de pecados, amém? Nós abandonamos o velho homem, nascemos de novo com Cristo, assim se tornamos filhos de Deus, amém? Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Amados, ontem nós vimos Hebreus 1, 2 e 3, aonde nós estudamos isso, chegamos até os filhos adotivos, amém? No qual Paulo fala, que em Romanos os adotivos, aleluias, eles não podiam ser devolvidos, não podiam ser ali, amém? Depois da adoção, aleluias, ou seja, uma vez que o Senhor Deus nos faz filhos, amém? Ele não tira a promessa de salvação das nossas vidas. Porém, é o que nós estávamos vendo ontem. Para que nós venhamos a ser filhos de Deus, nós temos que chegar primeiro a Jesus, entregar a vida, mudar de vida, nos santificar na presença de Cristo, para assim se tornarmos filhos de Deus, amém? Para que a gente venha a ser salvo, amados, aleluias. E aí, no versículo 3, ele fala sobre isso, que dará o descanso ao seu povo, portanto, não, amém, ignorem, não negligenciem o pecado, aleluias, na presença do Senhor, amados, aleluias, glória a Deus, não negligenciem o pecado, amém, façam, aleluias, aleluias, tudo o que o Senhor pede na sua palavra, aleluias, para que nós venhamos, aleluias, a comer o melhor dessa terra. A palavra vai dizer, amém, que os que me obedecem, os que vivem os meus mandamentos, eles comem o melhor dessa terra e eles vivem em segurança na terra prometida, aleluia, louvado e glorificado é santo o nome do Senhor por isso, amados. E aí, só para finalizar, amém, porque ontem nós falamos de ser filhos e não ser filhos, algumas pessoas concordam, outras não, mas vamos lá, em Hebreus capítulo 4, olha o que o Senhor fala sobre o povo que saiu do Egito, amém? O que o Senhor está falando daquele povo que veio com Moisés, amém? Que Deus acabou se irando com eles e eles morreram no meio do deserto, no meio da caminhada, amém? Eles morreram ali, durante essa travessia, porque o Senhor mesmo diz, amém? Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, aonde eu lhes teria dado o descanso. O Senhor está dizendo, olha, no versículo, aleluias, 4, capítulo 4, versículo 3. Portanto, nós que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. Então, amados, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos em Deus, amém? Nós mudamos as nossas atitudes, mudamos a nossa vida, mudamos a forma com que pensamos, amém? Nós não aceitamos, porque Jesus, ele veio primeiro para os judeus, amém? Os judeus recusaram, não acreditaram, não creram. Então Jesus veio primeiro para eles, amém? Depois chegou no gentil, amém? Só que hoje não é diferente, amém? Jesus, ele chega para as pessoas, mas muitas não querem o conserto, muitas não querem se consertar, aleluias. E é aqui que ele fala, amados, para que nós venhamos a ser salvos, reconhecidos, filhos de Deus, nós temos que morrer, amém? Para a velha criatura, os velhos hábitos, aleluias, e nascer de novo em Cristo, ser o reflexo da imagem de Cristo, o máximo que a gente conseguir, amém? Por quê? Porque, amados, a palavra vai dizer, aleluias, que nós temos que vigiar o tempo todo, aleluias. Então esse é um resumo da palavra de ontem, que vai falar sobre filhos, amém? Tá no canal, se depois vocês quiserem entrar lá, amém? E dar uma olhada. Se você crê em Jesus, se você tem fé, a salvação é pela fé e é por crer em Jesus, amém? Porém, tem aleluias, porém,
Se você crê, você obedece, e se você obedece, você morre e nasce em Cristo, sendo uma nova criatura, filho do Deus vivo. Amém? Aleluias! Não tem como você ser filho de Deus mantendo os velhos hábitos que você tinha antes de entregar a vida a Jesus. Amém? É isso que a palavra diz. Resumindo, aleluias, louvado e glorificado é santo o nome do Senhor. Como nós estamos falando aqui, né, da continuidade, por isso que eu tô dando uma pincelada na palavra de ontem. Amém? Amém, amados? Então vamos para a palavra de hoje, aleluias. Depois que nós vimos, né, sobre sermos filhos de Deus, aleluias, nós vamos para que o Senhor não veio para abolir as leis. Mas como? Amém? O que isso quer dizer? Vamos lá, Mateus 5, no versículo 17, aleluias. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos do profeta. Assim, vocês vão acabar com eles, mas eu darei o sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Aleluia, louvado e glorificado é santo o nome do Senhor. Amados, aqui Jesus está falando que ele não veio para abolir a lei em si. Amém? O que é a lei? A lei eram os mandamentos de Moisés. Nós estávamos também vendo ontem que Moisés sobe, amém? Vai lá, faz a tábua, né, das leis. Quando chega, vê que eles estavam adorando deuses estranhos por causa de ouro. Mandaram fazer um bezerro e estavam ali adorando o bezerro, amém? Moisés quebra a tábua, mas depois tem que subir, porque aí o Senhor faz outra vez a tábua da lei. Amados, naquela época nós sabemos que a lei, ela era uma punição imediata para o pecador. Pecou, morreu, amém? Jesus, ele não veio, amém, aleluias, para cumprir a lei dessa forma, mas também não veio para abolir a lei, porque Jesus, ele veio para nos remir, para nos perdoar, para, né, com a sua misericórdia, aleluias, nos dar uma segunda chance, amados, amém, aleluias, mas nem por isso, ele tirou, amém, as leis de Moisés. Primeiro porque o primeiro testamento todo, ele anuncia a vinda de Jesus, amém? Então tudo o que vem, glória a Deus, louvado e glorificado é santo o nome do Senhor por isso, tudo que vem, aleluias, desde as leis de Moisés, era para que os homens vivessem de uma forma organizada, porque na época ali de Caim, de Abel, na época da torre de Babel, não tinha nada, Sodoma e Gomorra, amém? Urgia, terra sem lei, amém? Todos eles viviam sem lei, e olha como eles eram, amém? Olha como eles viviam. Amém? As leis, Deus colocou as leis, por quê? Porque no tempo de Caim e Abel, olha o que eles fizeram. Se mataram, Caim matou o irmão, porque não tinha lei. Amém? Sodoma e Gomorra era uma orgia. Amém? Não tinha respeito, né, de nada. Sexualmente pervertidos. Pai com filha, filha com pai, irmão com irmã e todo mundo com todo mundo. Não tinha lei, não tinha regras. Amém? Cada um fazia o que queria. Amém? A Torre de Babel, que o filho, né, casou com a própria mãe. Então, assim, uma terra sem lei é uma terra sem salvação, amados. Não existe como você ter salvação em meio a esse tipo de atitude, de vivência. Amém? E nós sabemos que hoje ainda existe. Ainda hoje existem pessoas que vivem dessa maneira. Por quê? Porque o mundo não aceita. Amém? O mundo, a palavra vai dizer, vocês serão afligidos pela minha palavra, vocês serão caluniados pela minha palavra, vocês serão apedrejados pela minha palavra. O Senhor já tinha anunciado isso para nós. Quando nós pregamos a verdade, a palavra, aleluias, o mundo nos rejeita. Amém? As pessoas não querem saber de Jesus. Amém? Antes, Jesus veio para os judeus não creram. Mas hoje é o mundo que não quer. Mas por que o mundo não quer? Porque não quer largar as práticas. Amém? E isso não pode acontecer, amados. Por isso que o Senhor fala na palavra. Amém? É necessário mudar de vida, morrer e nascer de novo. Se você não obedece a palavra, se você não obedece o que o Senhor Jesus pede, o que Ele nos deixou, aleluias, nós não temos como ser filhos de Deus e ser salvos por Ele. Amém? Ah, irmã, mas aí tem o ladrão da cruz. Amados, o ladrão da cruz é um caso, entre milhões. Por quê? Porque nem sempre você vai ter tempo, nem daquele último minuto de se arrepender. Amém? E é isso que o Senhor está alertando. Acorda, desperta, porque se você morrer no pecado, hoje você não sobe.
Amém? Não adianta florear, não adianta falar que Deus é amor, que Ele é misericórdia, amém? Que o Senhor... Não adianta, amém? O ladrão da cruz, ele se arrependeu ali no último minuto, ele estava com Jesus, mas ele teve aquela conversa, aleluias. Só que nós não podemos deixar a nossa salvação para o último minuto, porque você não sabe quando vai ser o último minuto. E se não der tempo, nem todos têm tempo de no último minuto se arrepender, amém? Então assim, o Senhor ele fala, não vim para mudar a lei, eu vim para ensinar a cumprir. Primeiro porque toda a lei de Moisés, ela prenunciava uma ordem em nações, né, que a gente sabe que viviam, né, sem governo nenhum, o homem governado pelo seu próprio pecado, né, pela concupiscência daquilo que ele queria fazer. Então, o Senhor ele fala, olha aqui, né, Mateus 5, o que ele vai falar sobre as leis, amém? Sobre o matar. Você matar o seu irmão. Antes você precisava matar o seu irmão fisicamente para você ser acusado de morte e para você, né, ali sofrer o seu julgamento, a sua pena. Jesus fala que aquele que odeia o seu irmão já está matando. Então você não precisa nem matar fisicamente outra pessoa. Só de você odiar, só de você já não querer, aleluias, prejudicar, você já está matando a outra pessoa, amados. Entende que Jesus não veio, que ficou muito mais difícil agora, na época da graça, do que era a lei? Muito mais. Olha o que ele fala aqui sobre o adultério. O adultério antes tinha que pegar no ato. Amém? Se pegasse no ato, os adúlteros morreriam. Seriam condenados. Amém? Hoje, só de você desejar, olhar e querer, você já comete. Só que, amados, Jesus, ele veio exatamente para isso. Ele veio exatamente para nos dar uma chance, para nos mostrar para nós aonde nós estamos errando, para que dê tempo da gente morrer, nascer de novo, conseguir a nossa salvação e sermos filhos de Deus. Aleluias! Louvado e glorificado é santo nome do Senhor. O divórcio aqui também fala, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Amado, só a esposa tem direito à carta de divórcio, a amante não tem direito. Amém? Se você é amante de um homem casado, você não tem o documento registrado no cartório de casamento civil. Então, você não tem que ter uma carta de divórcio ao se separar desse homem. Amém? Mas a esposa precisa. A esposa tem que ter a carta. E outra, só pode pedir o divórcio se for caso de adultério. Se a esposa, amém, tiver um marido adúltero, ela pode pedir o divórcio. A mesma coisa do homem, pode pedir o divórcio. Porque o Senhor, ele fez o casamento sagrado. O casamento entre duas pessoas. Aleluias. 3, 4, 5 era lá atrás. Amém? Quando tinha todos esses pecados que eu acabei de falar. Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, Caim e Abel. Amém? Mas depois de Cristo, depois que você aceita Jesus, não. Aí você precisa, aleluias, mudar de vida. Então a esposa ou o marido, em caso de adultério, pode sim pedir o divórcio. Amém? Muitas pessoas usam aquele versículo, o amor aguenta tudo, né? Não suspeita mal, aguenta, espera, tudo alcança. Mas amados, quando você está em meio a um casamento, aonde já se sabe do outro, tudo o que acontece e você permanece, você é conivente ao pecado do cônjuge. Aí você vai junto. Entende o que eu estou falando? Então, o Senhor Jesus, ele deixou as leis exatamente para isso, para proteger, para mudar a vida das pessoas, para cuidar de nós. O Senhor nos deixou. Amém? Então, amados, isso é muito sério. Aleluias, porque se nós não estivermos na palavra, realmente as pessoas manipulam as coisas, as situações, da maneira que elas quiserem. Amém? E nós precisamos acreditar e crer no Senhor Jesus, porque Ele veio para nos remir e nos dar a salvação. Aleluias! Então, amados, aqui ele fala, glória a Deus, caso de adultério, pode sim. Por quê? Porque o casamento já foi rompido, a aliança já foi quebrada. Com outra pessoa, já não está mais dentro do sagrado do casamento. Amém? E só a esposa pode pedir a carta de divórcio. Aleluia! Só ela pode, né, tem o direito de pedir a carta. Amém? Então, independente de qualquer uma das duas situações, amém? Nós podemos nos dominar
Amém? Com o Senhor nós conseguimos. Amém, amados? Até aqui? Aleluias. Agora nós vamos para a oração. Glória a Deus. A oração. Amados, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas. Aqui ele vai falar o quê? Quando vocês orarem, aleluias, orem de verdade. Orem, aleluias, para o Senhor com sinceridade, amém? Aqui quando fala da sinagoga, do estar de pé, é um sentido figurado, porque antes eles faziam isso na sinagoga, né? Oravam de pé, ali os religiosos, e os outros que não eram sacerdotes, não eram os mestres da lei, eles ficavam tudo ali no cantinho, digamos assim. Mas hoje é um sentido figurado. Quando você ora ao seu Pai. Amém? Com verdade. Você ora ali com sinceridade, porque para Jesus você pode contar tudo. Ele não vai te julgar, ele não vai te punir, ele vai te ouvir e te ajudar. Aleluias. Então não queira fazer como aqueles, amém? Fariseus. Aleluias, que faziam, né, primeiro, para todo mundo ver, né? Eu vou na igreja para todo mundo ver que eu vou na igreja. Mas e quando você sai da igreja, o que é que você faz? Não adianta você estar de segunda a segunda na igreja, se quando você sai da igreja, você não vive a igreja. Você não leva, amém, Deus para fora da igreja onde você tá. Faz tudo que não é para fazer. Não adianta. Então é isso que a palavra tá querendo dizer. Não seja como os religiosos, amém? Que oram de pé para chamar a atenção dos outros. Aleluias. Ore em secreto, no seu quarto. Feche a porta, que o Senhor, ele é a sua testemunha. Ele é a sua testemunha. Aleluias. Louvado e glorificado é o santo nome do Senhor. E aqui ele vai falar do Pai Nosso, né? Vai falar da oração do Pai Nosso. Amados, você sabia que a oração do Pai Nosso, nem todos, amém, se enquadram nela? Por quê? Uma pessoa que levanta a sua mão e fala para o Senhor, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Olha o que você está falando para o Senhor. Faça a sua vontade. Então, se o Senhor vem e arranca tudo que você tem, muda totalmente a sua vida. Amém? Você fica ali totalmente diferente, vira do avesso a sua vida. Amém? Você tá preparado para isso? Tem muita gente que não tá. Então, quando você ora essa oração com sinceridade, você tem que estar preparado para a resposta de Deus para sua vida. Porque se o Senhor atender, ele realmente vai fazer a vontade dele. E muitas vezes não é a sua. Então nós precisamos entender. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos as pessoas que nos têm ofendido. Amados, mais uma vez eu volto lá no perdão. Aleluias. Você pode perdoar? Sim. O que é você perdoar? Perdoar é você falar, Senhor, já aconteceu isso, eu não quero mais saber, eu não vou ficar tocando numa história para ficar abrindo feridas, amém? Para ficar ali me machucando. Então é assim, tá nos teus pés, Jesus, tá nas suas mãos, meu Pai, e o Senhor, amém? Faça o que o Senhor quiser. Tá com o Senhor a situação. Eu perdoo fulano, perdoo ciclano, em nome de Jesus, segue o seu caminho, que eu sigo o meu. Não precisamos andar juntos. Para você perdoar alguém, você não precisa. Mais uma vez eu tô falando aqui, porque o Senhor tá falando. Mais uma vez, você não precisa perdoar e continuar andando, estar no mesmo lugar que aquelas pessoas. Você não precisa, amém? Você tem que amar o seu próximo. Qual é o maior amor que você pode ter por alguém? Orar por essa pessoa. Por mais que essa pessoa tenha te feito mal, o maior amor que você pode demonstrar pelo seu inimigo é orar por ele. Não desejar o mal para ele. Não querer vê-lo sofrendo, não querer vê-lo doente, não querer vê-lo morto, não querer ver ele, passando necessidade. Não. O maior amor que você pode mostrar por um inimigo, por alguém que te machucou, amém? Por quem te perseguiu, é orar por aquela pessoa. Para o Senhor alcançar aquela vida e salvar aquela vida. E olha que quando o Senhor entra, e ele entra e ele faz, glória a Deus. E aí nós temos o jejum, que quando você faz jejum, não adianta você fazer em contenda, você fazer ali, em meio a muitas pessoas. O jejum, ele é para que a gente se conecte com Deus. Então, quanto mais separado você estiver, amém? Maior, aleluias, é a eficácia dele, amém? Não entre em contenda, evite lugares muito cheios de pessoas, não reclame por estar fazendo jejum, como a palavra diz, lava o rosto e
vamos fazer o jejum, amém? Porque o jejum nos dá vitória, aleluias. Riquezas no céu, não juntem riquezas aonde a traça pode devorar. Nosso foco é Cristo, a nossa maior riqueza, aleluias, é o Senhor, amém? É a presença, é a nossa salvação. Lá as ruas são de ouros, amados, o ouro é pra gente pisar, amém? Então nada que tem aqui na terra paga a nossa salvação. Valor, aleluias, não é preço, é valor. A nossa salvação tem valor para Cristo. Ele pagou o preço por nós, aleluias. Luz do corpo, seus olhos, amém? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, amados. Quando você olha as coisas, né, com os olhos de Jesus, amém? Você olha as coisas de uma maneira diferente, aleluias. Olhe, amém, com esperança, com fé, né, que você vai ver que as coisas, aleluias, pela fé, elas acontecem, glória a Deus. E o Senhor é o Deus, amém, aleluias, de todas as riquezas, da prosperidade, aleluias. Ele sabe o que nós precisamos. Quando nós confiamos e entregamos a Ele, aleluias, Ele sabe o que nós precisamos. E Ele vai dizer aqui, né, no Mateus 6, versículo 24, um escravo não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Amém, amados? Pois há de desagradar um para agradar o outro. Aleluias! Então que nós venhamos a focar em Jesus, amém? E não nos deixemos distrair, que nada venha a tirar o nosso foco, a nos distrair, amém? Porque nós de nada podemos. Sem Jesus, nada somos. Aleluias, louvado e glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra, amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, eu amo vocês em Cristo Jesus, e nós nos vemos no próximo vídeo do canal. Aleluias!